Bom, olha, o decreto com as regras para a retirada da máscara já foi publicado. Vamos ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda, que vai contar para a gente quais são os pontos, né, aquilo que foi exatamente colocado nesse decreto, informando o que pode, o que não pode. Enfim, Beatriz, é com você. Perfeitamente. Mais uma vez falando com você, Tiago, bom dia. Vamos então aos artigos desse decreto de número 9.187, que foi redigido no dia 11 de março de 2022, ou seja, na última sexta-feira, pelo menos ele está datado do dia 11 de março de 2022, embora que só tenha sido publicado ontem, no dia 14 de março, né, na segunda-feira, por volta das 6 horas da noite, quando, portanto, passou a valer. Quando foi publicado para o público, tornou público esse ato. Então vamos aos dispositivos aqui do decreto. O primeiro artigo diz que é facultativo o uso de máscara facial para acesso e permanência nas dependências de estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviço e também nas repartições públicas, em locais fechados e abertos e também nos veículos. Significa que é facultativo, que quem quiser pode ficar sem e quem quiser pode continuar usando. Próximo, o artigo 2º diz que nos locais de eventos, incluindo aqueles realizados em logradouros públicos com acesso controlado, inclusive praças e ginásios, estádios, fica autorizado o seu funcionamento com a capacidade integral de público. Então é um segundo ponto que também amplia a capacidade de público nos locais de eventos, claro que com acesso controlado, né? Não se espera que vá haver agora qualquer tipo de aglomeração nesses eventos e nesses ambientes. É o acesso controlado, mas com a capacidade total do espaço. O terceiro artigo diz que os casos específicos relacionados ao uso de máscara facial para acesso, permanência nos estabelecimentos, locais, logradouros e veículos de uso público, restrito ou controlado, serão regulados pelas secretarias do município por ato próprio do titular da pasta. Aí, nesse artigo 3º, a gente vem aqui chamar a atenção de você que está em casa. O artigo 3º desse decreto são 5 artigos e o 3º ele diz justamente que nos casos específicos relacionados ao uso de máscara nas dependências de estabelecimentos, locais, ambientes e veículos de uso público, vai ficar o controle dependendo do ato do gestor, do responsável por aquele estabelecimento, logradouro ou veículo público, no caso ônibus. Significa que o gestor de cada pasta vai dizer se para entrar na unidade de saúde pública vai ter que usar máscara, se para ir para a escola municipal vai ter que usar máscara, se para usar o transporte público é necessário ainda usar a máscara. O gestor de cada pasta das secretarias do município é que vai determinar. Inclusive, a gente já está procurando a SMTT para saber se há um posicionamento com relação a esse uso no transporte público, né? Já que o artigo 3º, ele deixa isso em aberto, diz que fica a critério de cada gestor. Estamos, inclusive, em busca dessa resposta para trazer para vocês se já há o posicionamento, se pode, se não pode, por exemplo, ficar sem máscara no transporte público. O quarto ponto fala que as medidas a que se refere esse decreto poderão ser revistas a qualquer tempo em caso de agravamento da crise sanitária relacionada à Covid, o que também é um ponto importante, porque agora a Prefeitura dá esse passo, né, de deixar facultativo, ou seja, tornar não obrigatório o uso da máscara em ambientes públicos, abertos e fechados, e privados também, mas que amanhã, se surgir uma nova variante, se houver uma nova situação de risco, eles podem revogar esse decreto e o uso da máscara continuar valendo. Então há uma possibilidade de a qualquer tempo esse avanço ser revisto e a gente ter que recuar. Isso está previsto no decreto. E por fim, o quinto e último ponto diz que entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, ontem, 14 de março de 2022. Foi o que disse, então, a Prefeitura de Maceió nesse decreto que regulamenta o uso facultativo das máscaras aqui na nossa capital. São esses os detalhes, né, para a gente ficar bem atento, tintim por tintim, que diz a letra da lei, e a gente fica ainda aguardando, portanto, o posicionamento de alguns gestores, né, o posicionamento de algumas pastas com relação à exigência do uso do acessório de proteção. Eu volto com você.
Obrigado, Beatriz Lacerda, por essas informações. Trouxe aí, portanto, todos os artigos, né, do decreto da Prefeitura que estabeleceu, de fato, o uso facultativo aí das máscaras em locais públicos e privados. Muita gente deve estar se perguntando, mas sim, cadê o governo do estado? Não se manifestou até então? Ontem, o próprio governador no Twitter, né, acabou publicando que deixaria para hoje, nesta manhã, inclusive, daqui a pouquinho, dentro de algumas horas, o governo do estado estaria, né, exatamente trazendo à tona informações sobre a liberação das máscaras. O que aconteceu foi que a prefeitura, na verdade, se antecipou ao próprio governo do estado e resolveu aí publicar logo um decreto municipal, né? O decreto municipal que, via de regra, teoricamente, né, só teria, não tem muita validade abaixo do estadual, né? O estadual sobrepõe o municipal. Mas, né, acredito eu que o pessoal do governo do estado viu toda essa movimentação aí da prefeitura, não se manifestou até então, né, não disse se poderia ou se não poderia. Vamos aguardar aí o que é que eles têm a nos dizer nas próximas horas, pelo menos numa entrevista coletiva que está aí já agendada com o governador Renan Filho. A liberação facultativa, no meu modo de pensar, acaba aqui apenas oficializando aquilo que a gente já percebia nas ruas, nas avenidas, dentro dos ônibus aqui na capital. O negligenciamento total do uso das máscaras. Essa que é a grande verdade, porque há muito tempo, só não vê quem não quer, bastava dar uma voltinha no centro, na orla, andar de ônibus, para perceber que muita gente estava, de fato, negligenciando o seu uso, já há bastante tempo. É claro que essa é uma tendência natural, né? O que está acontecendo, inclusive, em outros estados, né? A gente tem aí a chegada da própria vacinação, que nos dá aí uma certa segurança no que diz respeito a ter um cinturão de proteção sobre o contágio. Então, assim, são passos gradativos que aos poucos a gente tem percebido. Se é a hora de flexibilizar, de afrouxar essas regras, aí é questionável, aí a gente discute, pelo menos quem trabalha na área da saúde defende ainda a utilização do uso da máscara. Vamos aguardar o pronunciamento oficial por parte do governador do estado logo mais, tá?